Calotes nos financiamentos de automóveis. O número de pessoas que deu calote aumentou bastante, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e a gente vai ver aqui como que está a situação da inadimplência em ambos os países. E o mais importante, quais são os motivos que estão levando a esse aumento dos calotes e também o que você pode fazer caso você seja um desses que não está conseguindo pagar as parcelas do seu carro. Mas antes de entrar de sola nessa parada, quero fazer um convite. Dia 4, 5 e 6 de abril, às 8 horas da noite, vai rolar a Semana da Liberdade Financeira, 100% digital e 100% gratuito. Primeiro link aqui embaixo na descrição. E se quiser depois ver a página com calma para ver tudo que a gente vai conversar, fique à vontade. Voltando aqui para o nosso assunto dos financiamentos de veículos, vamos começar com o cenário americano. Saiu recentemente os novos dados atualizados e janeiro de 2023 mostrou um desempenho nada bom, deterioração do cenário. A taxa de inadimplência para empréstimos automotivos com mais de 60 dias de inadimplência, 2 meses que o cara não está pagando nada, aumentou 20,4% em relação a janeiro de 2022. E os calotes, o que seria o calote? É quando o cara passou 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pagar, ali entra em default, que é quando o banco vai pegar o carro do cara, fazer repossession. Os calotes aumentaram 33,5% em relação a janeiro de 2022. E antes de eu explicar aqui os próximos dados, antes eu preciso comentar contigo sobre créditos subprime. O que seria isso? É aquele tipo de crédito disponível para as pessoas com baixo score, baixa classificação de crédito, altos níveis de endividamento, já tem um histórico de inadimplência, elas já passaram por alguns calotes ou algumas até já quebraram e elas não possuem propriedades ou não possuem ativos que podem ser usados em garantia. Se na sua cabeça passou agora a imagem do filme A Grande Aposta, é exatamente isso. Crédito subprime é o que fez a crise do subprime ter estourado lá em 2006, 2007. Esse filme ilustra muito bem, só que esse filme ele é relacionado a crédito subprime para o mercado imobiliário. E aqui a gente está falando de crédito subprime para o mercado de veículos. 9,3% dos empréstimos subprimes de automóveis estavam com 30 dias ou mais de atraso no final de 2022. A maior parcela desde 2010. E quando a gente pega aquela parcela de pessoas que está realmente inadimplente ali há um bom tempo, 1 mês, 2 meses, 60 dias para cima, de acordo com a Bloomberg, essa galera aí alcançou 5,67%. Essa taxa havia sido de 5,04% em janeiro de 2009, quando a grande recessão estava no auge, quando a bolha estourou e a grande crise estava destruindo tudo que via pela frente, a taxa era inferior do que a gente está vendo agora dos empréstimos subprime para automóveis nos Estados Unidos. Então, para você não ficar com dúvidas em relação a isso daqui, quando a pessoa atrasa uma parcela mensal do financiamento, ela já pode entrar com status de inadimplente e já entrar lá para o SPC e Serasa dos americanos. Isso automaticamente rebaixa a nota de crédito daquela pessoa. Cada estado aqui tem a sua legislação sobre os carros, mas tem estados que 1 mês de atraso, eles já podem ir atrás do seu carro, tem estados que são 2 meses e o mais comum é 3 meses que você não está pagando as parcelas do seu carro, já pode ser feita a busca e apreensão para retomar o veículo financiado novamente. Bom, você já viu que o cenário americano não está nem um pouco bom. E agora, e o cenário brasileiro? Inadimplência para financiamentos de veículos cresce e puxa a taxa de juros. A taxa de inadimplência acima de 90 dias no Brasil, 3 meses de inadimplência, sobre os financiamentos de veículos 0 km, passou de 3,9% em dezembro de 2021 para 5,4% em dezembro de 2022, segundo as estatísticas divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Vamos colocar para você na tela exatamente esses dados que eu acabei de comentar, só que ao longo do tempo, para você ver, ele vem crescendo, cara. Aqui é dezembro de 2021, a taxa de inadimplência, e aqui você vê que vai passando ao longo de todo o ano de 2022 e chegamos em 5,4%.
Ponto 4. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, a Anfavea, ela já trouxe as suas preocupações, inclusive mencionando que os altos juros cobrados pelas instituições financeiras para você conseguir financiar o seu carro é a principal dor de cabeça para esse mercado em 2023, porque o crédito sempre foi o principal motor do mercado brasileiro, mas com a alta da inadimplência, que eu acabei de mostrar para você, e a alta da taxa de juros. Pô, quanto que tá a taxa de juros? Há pouco tempo atrás, Selic 2 e pouquinho, agora batendo 14. E com o maior rigor dos bancos na hora de aprovar novos cadastros, as vendas financiadas perderam espaço. E por que os bancos estão fazendo tudo isso? Porque o banco não é ONG. Ele está vendo todo o cenário econômico brasileiro e fala: eu vou ser muito mais cauteloso, vou selecionar muito melhor as pessoas que eu vou conceder crédito, porque eu sei que o cenário não é dos melhores e o mar não está para peixe. Segundo a Anfavea, 75% dos veículos vendidos em 2022 foram pagos sem financiamento. Antes do C19, 70% das compras eram parceladas, então você inverteu, né? 70% antes era financiado no Brasil. 2022 foi ao contrário, 75% dos veículos vendidos não eram de financiamento. Só que aqui está um pulo do gato. Quem que estava comprando boa parte desses veículos? As locadoras. São elas que vêm sustentando este mercado de compra de carros no Brasil. Hoje, com juros anuais em torno de 30%, em 3 anos o consumidor já terá desembolsado o custo de quase 100% sobre o valor base do produto. Eu vou colocar aqui para você na tela a média da taxa de juros anual cobrada em financiamento de veículos, segundo o Banco Central. Então você vê que agora a gente tem na média 28,7%, como o pessoal da Anfavea falou, né? Batendo 30% ao ano, realmente é uma taxa de juros bem elevada. Só que isso é média, porque eu vou mostrar para você na tela a disparidade entre uma instituição financeira e outra. Inclusive, se você está pensando em financiar o carro, comprar um carro novo, se liga no que eu vou te mostrar aqui para você usar essa ferramenta a seu favor. Estamos no site do Banco Central, na tabela de taxa de juros para financiamento de veículos para pessoas físicas. BMW Financeira, 10,44% ao ano. Banco Volkswagen, 16,69%. Bradesco, 24,84%. Itaú, 27,84%. Banco Pan, 43% ao ano em taxa de juros. Então as taxas variam entre 10 e 44 ao ano até 62,88% de taxa de juros anuais. Por isso que é importante você dar uma pesquisada antes de fechar o seu financiamento. Agora, se você já está em um financiamento e está enfrentando dificuldades, o que eu posso dar para você de dica? A partir do momento que as parcelas do financiamento ficam atrasadas e não são renegociadas, o veículo pode ser apreendido pelo banco. Essa apreensão pode acontecer já a partir da primeira parcela vencida. No entanto, a maioria dos bancos no Brasil ajuizam a esta ação na justiça apenas após 3 parcelas que você não pagou. E antes do banco ajuizar essa ação na justiça, você que financiou o carro com eles vai receber propostas por telefone, por SMS, por WhatsApp para negociar a dívida com descontos e condições diferenciadas para que você possa resolver essa pendenga. Então, para você evitar a perda do carro, que você já pagou várias parcelas, mas está enfrentando dificuldades agora, também de cobranças relacionadas ao processo, porque processo na justiça você sabe que tem que pagar as custas do processo, além de um advogado para te defender. Eu recomendo você realizar essa negociação em fase amigável com o banco antes dele ajuizar qualquer tipo de processo, porque ali você vai conseguir descontos na negociação. E outro ponto importante, que vale até ressaltar aqui, que as instituições financeiras têm acesso ao histórico de quem já foi inadimplente no passado. Então, quando você for realizar novos financiamentos, vai constar lá, por exemplo, que você sofreu uma apreensão do veículo que você não pagou. Tiveram que retomar o carro por falta de pagamento. E isso, constando no seu histórico, só piora as suas condições de financiamento. Então, a melhor solução, melhor saída é sempre a negociação com o banco
antes de qualquer processo judicial. Isso vai evitar que você perca o carro que você já gastou uma grana pagando as parcelas, vai evitar que você gaste uma grana com custos processuais, não apenas do processo, mas também dos advogados, que estão ficando cada vez mais caros no Brasil, e até mesmo evitar a perda de financiamentos futuros por conta dessa questão que eu falei do seu histórico ficar meio manchadinho. Nosso bate-papo vai chegando ao final, um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.